Jovem Pan News e também pela Panflix. Espero você. Máquinas da Pan. Nesta segunda-feira, Augusto Nunes e a bancada de formadores de opinião entrevistam o Dr. Anthony Wong em mais uma edição do Direto ao Ponto. Então não perca, nesta segunda, a partir das 9:30 da noite, Direto ao Ponto, na Jovem Pan e também na Panflix. Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o App News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No App News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já a sua loja de aplicativos e digite App News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça. Três em um. Estamos de volta aqui com o 3 em 1 na programação da PAN, são 5 horas da tarde e 47 minutos. Olha, o jornalista Glenn Greenwald anunciou sua saída do The Intercept e acusou o site de censura. Glenn afirmou ter sofrido censura de editores do portal que recusaram a postagem de uma coluna crítica ao democrata Joe Biden, candidato à presidência dos Estados Unidos. O repórter publicou em seu Twitter uma nota onde diz que havia uma condição para a coluna ir ao ar. O pedido era de que ele retirasse as acusações, pois, segundo Glenn, todos os editores nova-iorquinos apoiam veementemente o candidato. No artigo em questão, seriam revelados e-mails e depoimentos de testemunhas que levantariam dúvidas acerca da conduta de Biden. Vale lembrar que o jornalista ganhou notoriedade no país após a versão brasileira do veículo publicar diversas conversas do ex-ministro Sérgio Moro e do ex-procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Thaís Oyama, você começa. Bom, eu tenho, Paulo, muitas reservas em relação a esse senhor Glenn Greenwald, inclusive pelo fato de ele se identificar como jornalista, porque jornalista ele não é, ele gosta inclusive de ser visto como um militante da esquerda, mas também há dúvidas sobre isso, né, sobre o fato de ele ser um militante da esquerda. Agora ele diz que brigou com o Intercept porque não deixaram ele publicar uma reportagem contra o Biden, e se era contra o Biden, favoreceria o Trump, né, nesse contexto de eleição. Eu queria lembrar que não é a primeira vez que ele, o Glenn Greenwald, funciona como aliado do Trump, né? Quando saiu o relatório Miller, todo mundo se lembra, ele defendeu veementemente a inexistência daquele conluio lá entre o Donald Trump, que então era candidato à presidência, e o governo russo. Então ele fez isso numa entrevista que ficou famosa lá para a Fox News, também escreveu isso, e essa de novo então é a situação. Ele está agora dizendo que foi expulso ou que saiu do Intercept, que ele ajudou a fundar, porque não deixaram ele falar mal do Biden e, portanto, favorecer o Trump, né? Atacar o Biden agora é favorecer o Trump, mas
para lembrar, favorecer o Trump nesse contexto é também favorecer o Vladimir Putin. Então, novamente, pairam dúvidas sobre o que faz esse senhor e a quem ele serve. Eu só sei que ao jornalismo é que não é. Constantino. Paulo, nesse caso específico, ele era o único defendendo o jornalismo ali, né? E eu acho que essa demissão dele, ainda mais da forma que foi, ela revela muito daquilo que a patota, o clubinho corporativista dos jornalistas adorariam manter escondido nos bastidores, mas que todo mundo já percebeu, que é o escancarado viés de esquerda. O The Intercept é apenas um mais extremista e que pelo menos se assume enviesado, enquanto que tantos veículos aí fingem imparcialidade, simulam isenção e não existe isso na prática, né? Então, a decisão de não publicar um texto dele sobre o escândalo que envolve a família Biden, que veio por fontes sérias. Aliás, um computador deixado pelo próprio Hunter Biden, né, um ex-sócio do Hunter Biden, que é de uma família super respeitada de militares, de gente da Marinha, vindo à tona dizer que o Joe Biden sabia dos esquemas dele, né, na Ucrânia e na China. O Hunter Biden é um fracassado viciado que foi expulso das Forças Armadas e ganhou $10 milhões nesses países repletos de transparência, né? Então, tudo isso é um escândalo por si só. E ele queria escrever sobre esse escândalo, que a mídia toda está fazendo um esforço homérico para abafar, e ele foi vetado, sendo que ele é o cofundador do site. Então, eu consigo discordar veementemente de tudo que o Glenn Greenwald pensa, mas eu consigo respeitar alguém que tem coragem para ser independente e para jogar no ventilador esse tipo de postura, né? O que, aliás, é lamentável. A gente viu um grande jornal carioca outro dia, no editorial, aplaudindo a mídia americana por ter abafado o caso do Joe Biden, falando que isso foi jornalismo, porque veio de uma fonte trumpista e tudo mais. Olha, o escândalo se sustenta com próprias pernas. Quem está tentando abafar isso na véspera de eleição está fazendo justamente um jogo partidário, militante, torcedor. E quem que escancarou isso de vez? O queridinho de jornalistas tão respeitados no Brasil, né? Felipe Neto, aquele que foi entrevistado no Roda Morta, Viva. O Felipe Neto, né, ele escreveu dizendo que era um absurdo publicar algo que pudesse favorecer o Trump e que tinha sim que censurar. Ou seja, o sujeito defende a mentira se for favorecer o candidato que ele prefere, porque está combatendo a extrema-direita assassina, o fascismo, essa balela toda de quem ainda fala que Bolsonaro e Trump são fascistas, extrema-direita, essa bobajada toda. Então o Felipe Neto faz esse comentário e é queridinho de jornalistas. Ou seja, o jogo está às claras, né? Existe uma grande imprensa que fica distorcendo tudo, abafando aquilo que incomoda, manipulando, censurando, porque está no papel de militância, não de jornalismo. Para fechar, Josias. O feitiço do Glenn Greenwald acabou enfeitiçado, né? A opinião pública se livrou desse mito de que o The Intercept é o protótipo do jornalismo independente. É o cofundador do site quem dispara a acusação de que há censura no empreendimento. E ele afirma que teve um texto censurado. O artigo censurado trata, segundo ele próprio, do Joe Biden, está recheado de informações contra o Biden, o filho dele, e os negócios suspeitos da família. O Glenn tem agora a oportunidade de divulgar esse artigo. Eu mesmo estou ansioso para ler, porque acho que se ele tem um artigo que foi censurado assim, e o motivo da censura foi porque lá nos Estados Unidos os editores do site estão defendendo a candidatura Biden, mais uma razão para soltar artigo, jogar as informações todas no ventilador. É o que se espera que ele faça nos próximos dias, se não hoje já. Aparentemente é essa a intenção dele. Eu estou ávido por ler esse artigo do Glenn.